Você já parou para perceber essa voz que sussurra dentro de você? Aquela que te chama de fraco quando você chora. Aquela que diz que você não é bom o bastante, mesmo quando se esforça. Aquela que te acusa de ser um fardo, mesmo quando você só quer ser amado. E se eu te dissesse que essa voz não é sua, mas a sombra antiga da criança que você foi, tentando sobreviver num mundo que não a escutava? Freud diria que essa voz é o rastro da infância, guardada no inconsciente, esperando para ser ouvida. Freud nos ensinou que tudo aquilo que não se torna consciente se repete em nossa vida como destino. Essa voz crítica que vive dentro de você é um sintoma, o eco de tudo que você precisou engolir em silêncio. Talvez você tenha crescido em um lar onde precisava ser forte o tempo todo, onde mostrar dor era fraqueza. Talvez tenha aprendido que precisava agradar para ser visto, que precisava ser o filho perfeito para receber amor. Talvez tenha sentido que não havia espaço para suas lágrimas, para sua raiva, para suas necessidades. E em silêncio, você se transformou em seu próprio carrasco, punindo-se cada vez que erra, culpando-se cada vez que descansa, comparando-se, acreditando que sempre está atrás de todos, exigindo de si mais do que exigiria de qualquer outra pessoa. Essa voz crítica não nasceu com você. Ela foi construída por olhares de desaprovação, palavras duras, silêncios longos. Ela é a sombra da criança que um dia você foi, que aprendeu a se calar para ser aceita, a se criticar para não ser rejeitada, a se vigiar para não ser abandonada. Na linguagem de Freud, essa voz é o superego severo, construído a partir de valores externos, moldado pelas experiências da infância, que internalizamos sem perceber. Ele se torna uma sombra antiga, porque não vemos que ainda estamos presos ao medo de não sermos amados, caso falhemos. Por isso, cada vez que você ouve essa voz dizer, você não é suficiente, você deveria ter feito melhor, você não tem valor, você está ouvindo a dor não curada da sua criança interior. Essa voz é um pedido de ajuda, disfarçado de crítica. E se eu te dissesse que você pode parar de lutar contra essa voz? E se em vez de tentar silenciá-la, você pudesse escutá-la com compaixão? E se a cada crítica interna você pudesse perguntar, de onde vem essa voz? Que dor essa voz está tentando me proteger de sentir? O que essa criança dentro de mim precisou ouvir e não ouviu? A libertação começa quando você entende que essa sombra antiga não quer te destruir, ela quer ser ouvida. Talvez você pense que a autocrítica é apenas jeito de ser ou falta de força. Mas ela é a sombra antiga se manifestando em pequenas cenas do cotidiano. Quando você erra algo simples e se chama de burro, inútil, incapaz. Quando você recebe um elogio e imediatamente pensa que não merece. Quando tenta descansar, mas se sente culpado, achando que está sendo preguiçoso. Quando faz algo bom, mas sente que ainda não é o suficiente. Cada crítica interna carrega um rastro de um olhar de reprovação que você recebeu quando criança, de uma expectativa inalcançável que alguém colocou sobre os seus ombros, de um silêncio que te ensinou que para ser amado você precisava ser melhor, mais calado, mais forte. Freud diria que esta é a repetição do passado no presente. A criança que não foi escutada cria dentro de nós uma voz que repete a dor na esperança inconsciente de que um dia ela finalmente seja ouvida. Por isso, cada vez que você se critica, não é porque quer se machucar, mas porque aprendeu que se vigiasse a si mesmo, talvez pudesse evitar a dor do abandono ou da rejeição. Essa voz crítica, que hoje parece sua inimiga, um dia foi sua forma de sobreviver emocionalmente. Exemplos claros no cotidiano. Você termina o dia cansado, mas sente que não fez o suficiente. Você fala algo e depois passa horas se culpando, pensando, falei demais. Você se compara com os outros nas redes sociais e sempre se sente menor.
Você sente medo de mostrar vulnerabilidade, medo de ser julgado ou rejeitado. Esses momentos são a sombra antiga se manifestando no agora. E enquanto você continuar lutando contra ela ou tentando ignorá-la, ela continuará a te dominar. A libertação acontece quando você começa a enxergar essa voz pelo que ela é, uma criança machucada tentando te proteger. E se, ao invés de se criticar por se criticar, você parasse para escutar o que essa voz está tentando te dizer? E se, quando ouvir dentro de si, você não é bom bastante, você pudesse responder: eu entendo que você está com medo. Eu sei que você quer me proteger. Eu estou aqui agora e não vou mais te abandonar. A criança interior não precisa que você lute contra ela. Ela precisa que você a escute e a acolha. Freud dizia: as emoções reprimidas nunca morrem. São enterradas vivas e saem de piores maneiras mais tarde. A sua voz crítica é uma dessas maneiras. Ela não é sua inimiga, mas um sintoma da dor que a sua criança interior precisou engolir em silêncio para sobreviver. Essa dor não desaparece com autocrítica ou fuga, mas com escuta e acolhimento. Agora é hora de aprender como transformar essa voz crítica em um canal de cura e cuidado. 1. Nomeie a voz crítica. Quando ouvir pensamentos como você é um fracasso, você não faz nada certo, você nunca vai ser suficiente, pare, respire e diga em voz baixa ou mentalmente: essa é a voz da minha criança ferida. Nomear a voz ajuda o inconsciente a perceber que ela é uma parte de você, mas não é você por inteiro. 2. Diálogo com a criança interior. Feche os olhos, respire profundamente e imagine a criança que você foi. Visualize-a em um momento em que se sentiu rejeitada, criticada, invisível. Olhe para ela e diga: eu sei que doeu. Eu sei que você ficou sozinha com essa dor. Agora eu estou aqui e eu vejo você. Esse exercício ativa áreas do cérebro ligadas ao cuidado e reduz a intensidade da autocrítica. Freud acreditava que tornar consciente o que é inconsciente cria espaço para a transformação. Essa prática é um portal para essa transformação. 3. Escreva cartas de escuta. Pegue um papel e escreva uma carta para essa criança dizendo tudo o que ela precisava ter ouvido. Você é suficiente, mesmo quando erra. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você é importante, mesmo quando está cansado. Essa prática tira a dor do invisível e a traz para a luz, permitindo que você crie uma nova narrativa de cuidado. 4. Observe os gatilhos sem julgamento. Ao longo do dia, observe quando a voz crítica surge, após uma falha, quando recebe uma crítica, quando se compara. Em vez de lutar, observe e pergunte: o que esta voz quer me proteger de sentir agora? Qual é o medo por trás desta crítica? Este é um exercício de autocompaixão ativa, transformando a voz crítica em um guia para a sua cura. Esses passos não são mágicos ou instantâneos. Eles são um caminho de retorno para si mesmo. A voz crítica é a sombra antiga, mas você não precisa mais viver sob a tirania dela. Você pode aprender a escutar, a acolher e libertar a criança que um dia precisou se calar para sobreviver. E ao fazer isso, você começa a viver de forma mais inteira e livre. Ponto 5. Pratique o autoacolhimento diário. Reserve um momento ao acordar ou antes de dormir para colocar a mão no peito, respirar fundo e dizer: eu estou aqui. Eu vejo a dor que carrego. Eu sou suficiente, mesmo quando não me sinto assim. Pode parecer simples, mas a repetição dessa prática cria novas conexões internas, diminuindo a força da voz crítica ao longo do tempo. Ponto 6. Permita-se errar sem punição. Quando falhar em algo, em vez de se destruir com críticas, experimente dizer: está tudo bem errar. Eu aprendo, mesmo quando erro. Eu mereço amor, mesmo assim.
A criança ferida que habita em você precisa ouvir isso, que o amor não depende da sua performance, mas do simples fato de existir. Ponto 7. Reescreva o padrão de comparação. Quando sentir a dor de se comparar com outros, lembre-se, cada pessoa tem um caminho único. Eu não preciso me machucar para me motivar. Eu posso crescer com cuidado, sem me violentar. Freud nos lembra que muitas dores que carregamos são repetições inconscientes de expectativas que nem são nossas. Este é o momento de escolher libertar-se delas. Ponto 8. Permita-se buscar apoio. Se sentir que a voz crítica está intensa e te paralisando, considere buscar terapia. A psicanálise é um espaço de escuta, onde a criança ferida pode finalmente ser ouvida, vista e acolhida. Freud dizia que o inconsciente fala nos sintomas. Buscar apoio é escutar o que a dor quer dizer sem precisar enfrentá-la sozinho. Lembre-se, a voz crítica na sua cabeça não vai desaparecer de um dia para o outro, mas cada escolha de escutá-la com compaixão é um passo para transformá-la em cuidado. A criança ferida que um dia precisou se calar, agora tem você para defendê-la. Você não está mais sozinho. Você não é a voz que diz que você não é suficiente. Você é aquele que escuta, que acolhe, que cuida. A sombra antiga que habita em você não quer te destruir. Ela quer ser escutada, acolhida e finalmente libertada. E quando você a escuta, você se liberta. Respira. Fecha os olhos por um instante. Perceba que essa voz que te critica, que te chama de insuficiente, que te acusa silenciosamente, ela não é você. Ela é a criança que um dia você foi, carregando o peso de expectativas que não eram suas. Ela é a dor que você precisou engolir para sobreviver. Ela é a sombra antiga que te acompanha porque quer ser vista. Freud nos lembra: aquilo que não se torna consciente repete-se como destino. Hoje, você está tornando consciente essa voz. Está reconhecendo a dor por trás dela. Está dando à sua criança interior aquilo que ela sempre precisou. Escuta, paciência, compaixão. A cura não acontece de um dia para o outro, mas cada vez que você escuta essa voz com ternura, cada vez que você diz a si mesmo: eu sou o suficiente, mesmo quando erro. Eu sou digno de amor, mesmo quando não sou perfeito. E eu não preciso me odiar para crescer. Você está construindo espaço interno onde a sua criança pode descansar e onde você finalmente pode viver. Você não precisa lutar contra a sua sombra. Você precisa caminhar com ela, até que ela se transforme em luz. Se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que também carrega essa voz crítica em silêncio. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de autoconhecimento, cura emocional e libertação.
Aqui, você tem um espaço seguro para aprender a escutar sua dor sem se destruir.